Sejam bem-vindos a mais um pré-jogo dos professores são paulinos. Saudações, torcedores são paulinos, torcedoras são paulinas. Mais um vídeo aqui dos professores são paulinos, eu, professor japonês. Vou trazer aqui para vocês o pré-jogo de São Paulo e Atlético Mineiro, o jogo que será lá na nova arena do Atlético Mineiro, né, na Arena MRV. E um jogo aí, penúltimo jogo do ano do São Paulo, jogo fora de casa. E o São Paulo, né, tranquilo agora, né, sem nenhum risco de ir para a Série B, tentando, né, mais uma vitória, porque cada posição que São Paulo alcança aumenta-se o prêmio. Então, passa interessante vencer mais uma partida. Lógico, São Paulo é tradição já, não entrega jogo para ninguém, né? Muitos torcedores aí falando para São Paulo entregar o jogo, para o Palmeiras ser campeão, mas não tem essa, né? O São Paulo vai jogar sério, né? Esperamos que aconteça isso e tem que fazer a sua parte, certo? Mas antes, pessoal, não esqueçam de passar lá no @professores_São Paulinos. Primeiro você passa lá no Instagram. No Instagram a gente tem novidades do São Paulo, escalações, notícias, placares e tudo que serve o São Paulo no futebol masculino, futebol feminino, basquete e no futsal, hein? As quatro atividades aí do São Paulo, certo? E com o mesmo @professores_São Paulinos, você passa lá no TikTok. No TikTok você segue a gente lá também. Por quê? Porque tem os cortes do nosso canal, tem vídeos aí de jogos importantes do São Paulo e também vídeos de gols de jogadores que marcaram época no São Paulo também, certo? Então, sempre tem videozinho novo lá. Segue a gente, dá essa força também e, lógico, né? Seguiu a gente segue de volta, lógico, né? E também, pessoal, não se esqueça de se inscrever aqui no YouTube também, né? Dê o seu like, compartilhe, comente, ajude aí o nosso canal a fortalecer aí mais ainda e chegar a mais pessoas e fazer com que o nosso canal seja também mais popular. Porque aqui a gente sempre fala a verdade, a gente não inventa notícias, né? Tem cada canal aí, né? Um dia a gente vai fazer aí um vídeo especial sobre isso também, beleza? Então, pessoal, vamos lá então falar aí do jogo. São Paulo, então, tudo indica, vai jogar com uma formação bem parecida com o que jogou com o Bahia, né? Então, vem aí e com o time titular, né? Pode ter uma ou outra alteração, né? Logo a gente já vai ver a escalação. E o Atlético Mineiro, né? Desde que o São Paulo o ressuscitou lá no primeiro turno, vem fazendo uma campanha impecável, né? No segundo turno aí é o líder do segundo turno, vem ganhando vários jogos, podia até estar numa disputa mais firme no campeonato, deu bobeira aí em jogos com adversários mais simples em casa, e por causa disso não está lá na ponta, lá, né? Podia até esse primeiro lugar aí, né? Se ganhasse esses jogos mais tranquilos. E tudo indica aí, né? O São Paulo, quando joga fora de casa, ainda tem esse estigma, né? Tudo bem, venceu o Bahia, tudo mais, mas São Paulo faz uma campanha muito ruim fora de casa. Porém, vamos ver que depois desse ânimo que teve com a vitória do Bahia, que São Paulo conseguiu uma segunda vitória aí, até consecutiva, com relação a jogar fora de casa, certo? Vamos ver lá, então, o time aí mais ou menos provável, né? Então, vamos lá. O esquema tático, né, não foge muito disso, né? Dorival Júnior, ele não muda muito o esquema tático, né? Então, vamos lá. Rafael no gol. Na defesa, muito provável que jogue Rafinha, Arboleda, Peralta. Na lateral esquerda é uma dúvida. O que o Dorival está fazendo? Ele está revezando os laterais esquerdos, né? Joga uma o Wellington, joga uma o Caio Paulista. Então, se ele seguir essa lógica, tudo indica que o Caio Paulista começa jogando. Ele fez um gol lá contra o Bahia, então muito provavelmente o Dorival deu moral. Mas talvez jogue o Wellington novamente, né? Não tem uma afirmativa. No meu campo, Pablo Maia e Alisson, certamente. Muito provável que o Michel Araújo também jogue, formando aí esses três meias mesmo. Aí, aberto pela direita, tem uma questão, porque o Wellington Rato
ele saiu se queixando aí de uma lesão de dores, né, no jogo contra o Bahia, então não sei se ele joga. Então, pode ser que jogue o Juan aberto na direita, ou uma possibilidade mais remota é o Natan, que entrou também na outra partida jogando aberto na direita, começar jogando, né? Mas eu acho, tudo indica que seja o Juan. E no ataque, o Lucas e muito provavelmente o Luciano, né? Falando aí que o Erisson voltou de suspensão, então também é mais uma opção aí para o ataque, certo? Então é mais ou menos esse time aí que vai em campo. Com relação ao palpite, creio que São Paulo, é, jogando sério, jogando com vontade, possa até pontuar lá em Minas Gerais. Mas o Atlético Mineiro está motivado aí, tem chance, né, de ganhar o título, então será um jogo muito difícil. Então, acho que assim, se o São Paulo jogar sério, tentar jogar direito, creio que acho que dá para arrancar um empate do Atlético Mineiro, certo? Então, estou achando que vai ser 1-1 esse jogo, beleza? E além aí do nosso pré-jogo, né, vamos falar aí da polêmica da semana, né? Todo mundo já está sabendo, lógico, né, que o Ramos Rodrigues deu uma entrevista ontem, né, ao Globo Esporte e tudo mais, e foi uma coisa muito estranha, porque assim, é, parece que a direção do São Paulo não sabia da entrevista, porque o Ramos Rodrigues ele ia apenas fazer uma campanha de marketing para a New Balance, que será a nova fornecedora de material esportivo de São Paulo, né? Aí já acho estranho, porque ainda nem oficializou, né? Nem apresentou ainda, tal, nem acabou o contrato com a Adidas, né? Falta um mês ali para acabar. Foi lá fazer a propaganda lá para eles. Até aí, acho que tudo bem, sabe? E aí ele me dá uma entrevista falando que ele não sabe se ficaria, que ele tá feliz, mas no futebol tudo muda e blá blá blá. O que que eu posso dizer aí? Qual que é a minha opinião sobre isso? Foi inoportuna, né, essa entrevista. Ele gerou mais barulho com a entrevista do que ele jogando, vamos falar a verdade, né? E aí tem várias situações. Então, assim, o que que já alguns jornalistas, pessoal da imprensa já falou? Alguns já dizem que já foi debatido entre a direção de São Paulo até a rescisão do contrato dele. Alguns dizem que ele chegou na direção e falou que não tem uma compatibilidade com o Dorival, que o Dorival falou para ele que não tem um esquema tal, e ele pediu para sair. Já houve até uma fala que o Fluminense já esteja procurando o Rames Rodrigues para contratar, porque ele é amigo do Marcelo. Da mesma maneira, essa é o mesmo papo para o São Paulo, que ele era amigo do Rafinha, agora ele é amigo do Marcelo e tal. Tá? Então, tem todas essas situações. Na minha opinião, vamos lá, vamos falar por partes. Rames Rodrigues, o Rames quer ser titular, beleza, ele quer jogar sempre. Então, se o cara quer jogar, ele tem que estar disponível sempre. E contra o Santos, lá, aquele jogo lá que antecedeu a data FIFA, ele se poupou para jogar pela Colômbia. Então, o cara que se poupa para jogar em outro lugar e não prioriza o time, ele não pode querer ser titular absoluto, né? Porque o time não é a prioridade dele. Ponto. E também várias lesões que ele está tendo. Agora ele tá machucado e não vai jogar mais esse ano. Vamos para o segundo aspecto. Dorival. O Dorival teria que montar um esquema especial para o Ramos. Sim, porque na Colômbia tem um esquema especial para o Ramos jogar. Mas na minha opinião, eu não acho que o Dorival tenha essa competência, esse expertise, vamos dizer assim, de fazer um, dois, três esquemas táticos. A gente vê o São Paulo jogando sempre no mesmo esquema tático, certo? Ele não consegue nem fazer uma variação para três zagueiros, sendo que o São Paulo tem um monte de zagueiro disponível, zagueiros de boa qualidade. Quanto mais fazer um esquema para o Rames, parecido com o da Colômbia, sendo que o São Paulo não tem jogadores com a característica dos jogadores da Colômbia. É só você assistir um pouco de futebol. Olha os jogadores que o São Paulo tem na frente. Ou o São Paulo tem centroavante, como o Caleri, como o Erisson, ou jogadores que carregam a bola, mas não têm velocidade, que é o Wellington Rato. O próprio Lucas não tem mais velocidade, certo? O único que tem mais velocidade aí, das opções que entram mais, é o Juan.
certo? Que é um atacante, cara de jogo aberto, tudo mais. Então, não teria o mesmo efeito, né, jogar o Rames com esses jogadores do São Paulo, como tem lá com os jogadores da Colômbia. Então, tem uma questão tática aí, porque assim, né? É, uma coisa é ter jogadores de velocidade que concluem gol e jogadores aí que não têm tanta velocidade, que prendem muito a bola, que são jogadores de São Paulo. Principalmente o Luciano aí, que eu nem coloquei como exemplo, porque a gente nem sabe se o Luciano é atacante, se ele é meia, né? Ele é uma indefinição tática. E terceiro ponto, né? Aí é a questão da torcida. Tem torcedor que acha que é simplesmente assim, tira o Rato e coloca o Rames. Ninguém discute que o Rames tenha melhor qualidade técnica que o Rato. Isso até um cego veria, né? Até uma pessoa que, com olhos tapados, uma pessoa que tenha o problema visual, veria. Isso está evidente, claro e evidente. Porém, existe uma coisa no futebol, pessoal, que se chama função tática, né? Não é igual no videogame que você põe lá o jogador com maior número lá, com maiores pontuações, ele vai jogar bem e tudo mais. Não, tem um encaixe. Por que que o Wellington Rato joga? Porque ele cobre a lateral, né? Ele faz o vai e volta, porque o Rafinha já é um jogador que marca. Então, colocar o Rames naquela posição não ia dar certo. Vai tirar algum volante para colocar o Rames não marca. Então não dá, certo? Lá do outro lado, joga numa posição que está no Nestor, tá jogando no Michel Araújo. É a mesma coisa lá do Wellington Rato, só que feito para a esquerda. Jogador que vai, volta, marca e tudo mais. Então o Rames ele só teria espaço nesse campo rival jogando de atacante, ou na função que o Luciano faz lá, de ficar lá circundando, mas com menos movimentação, ou jogar definindo jogadas, certo? Enquanto o Caleri não volta. Porque essa história de jogar todo mundo junto, não dá. Ó, imagina, Rames, Lucas, Luciano e Caleri, como alguns querem. Nenhum dos quatro tem velocidade. O Lucas teve velocidade, né? Passado. É. Então, aí você fala, sem esses quatro caras para recompor, ou como é que São Paulo vai marcar? Só com os dois volantes? Então, os laterais não podem atacar, certo? Mas o Lucas pode fazer a beirada. Ele não jogou bem pela beirada. E você vai desgastar o Lucas marcando ao invés do melhor dele, que é ajudando no ataque. Entendeu essa situação? Então, é difícil de encaixar. Então, eu acho assim, tem três questões, né? O Rames, na minha opinião, ele não está mostrando dedicação suficiente para ser um titular absoluto. O Dorival não tem competência para montar vários esquemas táticos, diversificar e fazer um esquema tático próprio para o Ramos Rodrigues. E terceiro, o São Paulo não tem jogadores com características que ajudem o futebol do Ramos ser melhor. Então, na minha opinião, se é para deixar o cara bicudo, se é para ter desgaste com o elenco, desgaste com o treinador, e o São Paulo, pelo que eu entendo, está fechado com o Dorival. Então, se é para ter isso, é melhor sentar, conversar, fazer a rescisão e ele que seja feliz em outro lugar. Porque também não dá para você pagar mais de R$ 1 milhão por mês para um cara ficar bicudo, para um cara priorizar a seleção colombiana e para ele não funcionar no esquema tático que o treinador quer, certo? Eu acho que o Ramos Rodrigues é um baita jogador, diferenciado, mas ele tem que ter um técnico que saiba trabalhar um esquema para ele e jogadores que consigam trabalhar para ele. Senão, ele não vai funcionar, certo? Então, porque só a parte técnica dele não. Porque é só você ver. Se você analisar, dois jogos que foram bons dele foi contra o Coritiba, né? Que também, né, um adversário fraco, e o jogo contra o Grêmio, que ele jogou bem lá. De resto, as partidas dele foram de médio para baixo, né? Então, se for para ter um jogador de mais de R$ 1 milhão para ser médio para baixo na maioria dos jogos, eu acho que pro São Paulo não vale a pena, certo? Então essa é a minha opinião com relação à polêmica do Ramos, beleza? Então, pessoal, grande abraço, até o próximo vídeo. E vamos torcer para o São Paulo aí e a gente volta aí com o pós-jogo. Espero com um pós-jogo de vitória, certo? Grande abraço, pessoal. Até o próximo vídeo. E sempre, né? Dentro, fora de casa, ganhando, perdendo, ou qualquer resultado, qualquer jogador. Vamos, São Paulo. Até mais. Obrigado por nos assistir. Se inscrevam no nosso canal e nos sigam no Instagram. Grande abraço.